feliz em estar aqui com vocês neste culto abençoado, onde já sentimos a presença do Senhor. Vocês estão de parabéns, vocês estão lindas, louvam muito bem ao nosso Deus, porque Ele merece o nosso melhor. A congregação está de parabéns, viu, pastor? Eu agradeço ao convite da nossa irmã Neia e dizer que Jesus, Ele é bom. Vocês estão livres para adorar o Senhor, para dar glória, para bendizer ao nome dEle, porque Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, né? Da onde Ele nos tirou e aonde nós hoje estamos. E o dono do milagre, Ele está aqui. Ele é o dono da obra. Ele é o nosso dono. Então, Ele sabe cuidar de nós. E quando Ele chega, como é que fica? A morte não aguenta, não é? Foi assim quando Ele chegou ali no sepulcro de Lázaro. Foi assim quando Ele teve um encontro com aquela viúva de Naim. Aonde Jesus chega só tem alegria. A Bíblia diz que até a tristeza ela salta de alegria. Então, no momento que nós estivermos tristes, passando por uma adversidade, lembre-se que o nosso Deus, Ele é maior do que o nosso problema. Não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. E tudo que Ele faz é bom. Ainda que doa na nossa alma, mas Ele sabe como tratar a nós, né? Eu não sei contar o testemunho sem ler a palavra, né? Porque foi Ele quem deu o meu milagre, né? Então Ele diz assim, e eu não consegui perguntar à irmã Néia para pregar e para só contar o testemunho, porque também eu não saberia contar só o testemunho. Mas eu escolhi um versículo que eu vinha em setembro, mas não deu, né? Falta de comunicação nossa. E quando eu abri a Bíblia da próxima vez que a nossa irmã falou, eu encontrei a passagem, Jesus apazigua a tempestade. E eu disse, então é essa, Senhor. E hoje minha filha estava cantando o hino, ensaiando. Eu disse, Vitória, é a mesma passagem que eu vou ler. E quando as crianças cantaram, então foi o Senhor quem preparou para nós. E que diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está em Mateus 8. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus que opera milagres, sinais e maravilhas. E um dia eu me encontrei assim, numa tempestade, no mar, sozinha. Eu achava que eu estava só, né? Em 2015, em setembro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E na realidade eu achei que era o meu fim. Porque não é fácil você dizer que é fácil enfrentar um câncer, por mais simples que seja, ele tem suas consequências e vi muitas irem embora. Aqui mesmo, inclusive, tinha uma irmã da Assembleia, e que dela foi bem simples, e o Senhor levou. E eu estou aqui hoje, é porque eu sou melhor? Não. É a misericórdia do nosso Deus. Glória a Deus. Ele nos ama com um amor tão grande, mas Ele também amava a nossa irmã. É tanto que Ele a recolheu para si. Porque tudo que Ele faz, realmente, é bom. E quando o médico disse, realmente,
realmente eu achei que era o meu fim. Mas quem é eu e você para colocar um ponto final aonde o nosso Deus não colocou? E eu fiz 8 químios e fazer químios, graças a Deus, né? Ninguém aqui fez. Né? Só o Luiz, ele sabe, né, Luiz? O que enfrentou. Porque o câncer, ele vem e ele quer tomar tudo que é seu. O seu corpo, a sua mente, a sua saúde. Ele rouba tudo. Mas o câncer não pode roubar a sua fé. Essa ele não pode. E outra coisa também, a sua adoração. No momento que você está passando por um problema, escolha adorar o Senhor. Mesmo na dificuldade, não é fácil. Dizer que é fácil adorar, continuar seguindo a Ele, na hora que tudo parece que vai terminar, que você não sabe o que fazer, é difícil. Mas podemos. Com a ajuda do Espírito Santo, você pedindo ao Espírito Santo que te ajude a não fraquejar, que aumente a sua fé. Aí você se sente fortalecida para continuar adorando a esse Deus que Ele formou, que Ele criou e sabe de todas as coisas. Não foi um processo bom, mas temos que tirar proveito das coisas ruins também e ver o lado bom das coisas. Hoje eu estou aqui, já ficou para trás, é só bênção, é só maravilha, né? Se tem alguém passando uma dificuldade, algum problema, o Deus do milagre está aqui. O Deus do milagre, Ele está aqui no seu barco. Ele não vai deixar o seu barco afundar. E quando eu pensava que era o meu fim, né, eu fiz uma lista na minha mente e disse, Deus, é tanta coisa, é isso, e fui listando tudo e disse, Deus, eu não aguento mais. E fui para a escola dominical, estava tendo uma festa, não sei se a irmã Isa estava lá naquele tempo, em 2015, e uma irmã, ela praticamente, eu só falei em pensamento com o Senhor. E o Senhor foi falando tudo que eu estava falando, o Senhor a usou para falar. E ele disse, pensando em morte, quem disse que é para a morte? Né? E o Senhor ali falou comigo, mas eu estava tão desesperada que eu ainda continuava pensando, meu Deus, será que amanhã eu vou estar aqui? Será que amanhã eu vou estar aqui sentada na minha casa? E eu disse, Deus, eu não sei se tu quer me levar, porque às vezes Deus fica em silêncio e Ele não diz sim nem não, mas não quer dizer que Ele não está ao nosso lado. Não quer dizer que Ele está cuidando de nós, resolvendo tudo para nós. Então, se eu esquecer alguma coisa, gente, é o tratamento que eu fiz, que às vezes a gente se perde naquilo que estamos falando, vocês me perdoem. E, então, eu comecei a dizer ao Senhor, Deus, se for para eu escolher, Senhor, eu quero viver. Se for para eu escolher, Senhor, eu quero a vida. E eu fui dizendo a Ele tudo que eu almejava. Aí eu fui dizendo a Ele, eu quero ver minha filha completar os seus 15 anos. Eu quero ver minha filha se formar. Eu quero ir ao casamento da minha filha. Eu quero ver meus netos. Eu fui dizendo tudo, vendo de longe. Porque assim os heróis da fé alcançaram as promessas. Eles as visualizavam de longe. E isso eu fui dizendo ao Senhor. Tudo que eu queria ver ao longe, eu fui trazendo para perto de mim. Aleluia! Uma coisa, quando a gente não souber se é para a morte ou para a vida, vamos nos ligar mais com o Senhor. Porque não sabemos a decisão do nosso Deus. O importante não é que aquela enfermidade vá nos recolher. O importante é a gente saber para onde vamos. É nos preparar todos os dias. Deus, não importa o que eu estou passando, o que eu quero é continuar juntinho a Ti, Senhor. Não vamos murmurar. Não vamos querer afrontar o nosso Deus, achando que somos melhor do que o nosso vizinho. Porque nós não somos. Que às vezes nós somos egoístas
em dizer, né? Por que eu? Por quê? Porque a nossa irmã é pior do que eu? Então ela pode e mim não? Mas vamos crer que o Senhor, Ele está no nosso barco. Ele não vai deixar o barco afundar. No momento que a gente pensar, né, que as ondas, elas estão entrando e não sabemos o que fazer. Tira água. Vamos pedir por socorro. Porque foi assim que os discípulos fizeram, né? E eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade, né, que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E às vezes ele não dorme. Ele está ali calado, mas ele está nos contemplando. E a tempestade vai passar no nome do Senhor Jesus. Ela vai passar. E nós vamos adiante cantar o hino da vitória. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Então, quando o seu problema quiser lhe sufocar, diga: Senhor, socorre-me. Eu não estou suportando. E Ele vem ao seu encontro. Eu fiz 8 químios e uma das penúltimas, o médico disse que eu ia ter febre de certeza. E eu fiquei desesperada. Toda hora, passei a sexta-feira que eu tinha feito o exame, assim, no sábado e no domingo. E quando chegou, ele disse que a imunidade estava muito baixa. E quando chegou no domingo, eu já não estava mais aguentando. De tanto botar a mão aqui para saber se eu estava com febre. Porque o médico havia dito mesmo que eu ia ter febre de certeza. Ali no momento, eu falei comigo mesmo e com o Senhor: está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou ter febre, mas a carne é fraca. E o Senhor nos compreende. Não podia ir para a igreja, porque a imunidade estava muito baixa. Eu liguei a televisão e estava lá passando um programa de R.R. Soares. E quando eu vi esse escrito ao vivo, eu disse: Deus, esse irmão que está cantando, ele não me conhece. E eu também nem conheço ele, só de televisão. Mas tu que me conhece e conhece ele, Senhor, fala comigo nesta hora. E o Senhor falou. Imediatamente eles estavam louvando e ele parou. E ele disse: igreja, nós vamos cantar um hino aqui. Nós só cantamos o que a gente saia. E olhou para a banda e disse: não é banda, mas vamos cantar, porque o Senhor está mandando. Foi apenas um corinho, irmão, da nossa harpa, o hino 107. Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Então continuemos firmes, por mais que a prova esteja dura, por mais que esteja doendo. Continuemos firmes no propósito que o nosso Senhor tem reservado para nós. E quando terminou de cantar o corinho, foi como o Espírito Santo veio e lavou tudo. Levou a tristeza, levou a preocupação. Glória a Deus. E eu levantei imediatamente e fui fazer o que eu deveria fazer. Nem tomando café eu conseguia estar. Só por causa daquela preocupação. Então que a gente aprenda, né, a deixar realmente os nossos problemas na mão daquele que sabe cuidar da nossa vida. O médico, ele fala, ele dá o parecer dele daquilo que ele estudou. E ele me disse: passe na farmácia, compre todos os remédios, pense num remédio ruim. Eu dizia: Deus, eu não posso tomar esse remédio, eu não posso ter febre. Eu não posso tomar esse remédio, meu Deus, que eu vou piorar. Mas o Senhor me guardou todas as vezes. Pensa numa mulher frouxa para agulha. Era tanta das agulhadas, meu Deus. Um dia eu chorei tanto, eu disse: Senhor, como eu estou toda furada. Aí meu esposo disse: ô irmão, só 2 furadas. Eu disse: não, tem 4. E comecei a chorar. E de repente eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí chorei porque eu tinha chorado que não podia. Aí uma irmã chegou e disse: irmãzinha, está chorando? Não chora não, irmãzinha, Jesus está no barco. Mesmo que a gente ache que ele está dormindo, ele não está dormindo. Ele está velando, ele está cuidando de nós. Porque ele é o
Deus que cuida, que zela. Né? Ele é o nosso Pai. Nós, quando o nosso filho está doente, a gente fica ali juntinho dele. O meu amor está melhor. E cuida, e abraça. Assim é o nosso Deus. Nos carrega no colo dele. Nos acalenta. Às vezes todo mundo nos abandona. É porque a prova é só você e Deus. Não murmure não. E aí a gente quer murmurar, quer falar. Fulano podia me ajudar. Fulano podia estar aqui comigo. Mas muitas vezes a prova é você e Deus. Aprendamos a ficar calados, a passar pela prova, dando glórias ao nosso Deus. Né? E pedir tanto a Deus que não queria fazer a cirurgia, que eu não queria fazer a mastectomia, e o Senhor calado. Eu dizia, meu Deus, me ajuda. Oh, meu Deus, repreende, meu Deus, tira este caroço. Mas era necessário. Teve uma que me disse, eu não precisei fazer a cirurgia. Ela não era crente. Ela me disse, eu fui para a igreja e os irmãos lá oraram por mim. E Jesus me curou. Né? Aí a gente vai falar mal de Deus. Ah, Deus, eu sou tua serva. Eu deveria ficar curada. Quem é você, né? Para questionar o que nosso Deus faz. Né? Como pode a criação querer mandar no seu Criador? De maneira alguma. Mas que peçamos graça a Ele. Né? Serenidade para passarmos. O processo não é fácil. O deserto não é fácil. Mas no deserto também se encontra água. Cristalinas. Não foi assim que Ele fez com o seu povo? Assim Ele faz conosco. Tem água. No deserto também tem o pão. Tem o maná. Né? Tem a carne. Tem a nuvem para nos proteger. Né? Tem o Deus como chama de fogo contemplando as nossas vidas para no momento certo trazer a solução para o nosso problema. Né? Deserto não é lugar para o crente morrer. Não. Deserto é para a gente nos fortalecer na presença do nosso Deus. É por isso que a gente não pode, irmãos, murmurar. Né? Mas confiar no Deus que nós servimos. Não podemos dizer ao mundo lá fora, ah, estou assim, estou assada. Como é que você está? Estou aqui, menina. Não vejo a hora dessa luta acabar. Faz isso não, meu irmão. Faz isso não, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor. Eu estou bem, graças a Deus. Porque você está de pé, mesmo com o problema que você está passando sua luta. Mas o Senhor está te fortalecendo. Quem sabe algum hoje não levantou, não teve a condição de levantar. Mas o Senhor lhe deu a condição. Então passemos pela prova dando glória ao Senhor. Né? E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E o Senhor correu ligeiro. Né? O dono do universo. Quanto mais Ele não pode acalmar a tempestade da nossa vida, pode ser. Né? E fui ali e o Senhor proveu, irmãos, todas as coisas para mim. A minha irmã não tínhamos dinheiro. Todo mundo dizia, pode vender casa, pode vender o que tiver. Pode ter 200 mil. Não vai conseguir pagar o tratamento. Mas o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. E Ele provê todas as coisas quando a gente não tem. Aí alguém disse, e agora? Aí o médico perguntou, tem plano de saúde? Não. Aí, qual a sua religião? Eu sirvo ao Senhor, Deus. Que eles perguntam para saber. Aí ele diz que é assim, é a família e o tratamento e a religião. Aí ele diz, cada um entra com a sua parte e se soma. Porque a família é muito importante. A igreja e a fé no Senhor, eu digo que é 50%, 70% e os outros 2 chegam a formar o 100%. Né? É muito importante, porque, irmãos, ter câncer é complicado. Quem quer falar esse nome?
Me lembro quando eu era do tamanho de vocês, não se falava o nome dele. Dizia aquela coisa lá, nem cear se dizia, porque achavam que ia contaminar. Né? E hoje falam-se abertamente. Mas o Deus que provê tudo, que é o Deus da prata e do ouro, né? Ele proveu o meu tratamento aqui em Santo Antônio. E quando não deu mais, o médico chegou e me disse, vou te dar 2 hospitais para você escolher. Deus faz assim, né? Ainda me deu 2 opções, o Irmã Dulce e o Santa Isabel. E eu escolhi o Irmã Dulce. Um lugar maravilhoso que o Senhor preparou ali para mim. Até hoje eu faço tratamento, mas eu estou curada para a glória do Senhor. Hoje é Deus. O Deus do milagre, Ele chegou com um milagre para a minha vida. E hoje eu estou aqui. E ali fui bem atendida, o Senhor proveu. Fiz a minha cirurgia. E quando a cirurgia foi um sucesso, mas no outro dia eu não passei bem. E eu tive direito a um acompanhante, não tinha não, mas minhas sobrinhas se futucaram tanto que eles deixaram um acompanhante para mim. Eles disseram que eu era muito nova, eu tinha 45 anos, já estava com 45 anos, e eles disseram que não podia, mas elas insistiram muito, mas o Senhor sabe trabalhar. E ali, no outro dia, eu levantei bem, sentei na cadeira, a cadeira tinha braços, não era igual a essa, e de repente eu me senti estranha, era como se meus olhos estivessem rodando, minha língua pesada, e eu comecei a me sentir estranha e tudo que eu queria falar com a minha sobrinha eu não conseguia mais. E eu fui me sentindo, eu queria dizer a ela como eu estava, eu dizia quero água, não quero, e eu comecei a querer dizer a ela como eu me sentia, mas eu não conseguia mais formular. O cérebro não coordenava mais direito. E tudo que eu ia pensando ia atrapalhando tudo. E num dado momento, quando eu cheguei à conclusão, eu queria dizer a ela, eu estou apagando, mas não é isso. Eu estou murchando, mas não é isso que eu quero dizer a ela, senão ela não vai entender. E quando eu cheguei à lógica, que eu quis dizer a ela, Xelinha, parece que eu estou me esvaziando de mim mesma. É como se fosse uma bola que você assopra, e quando você faz assim, o ar vai saindo e você vai mexendo. E eu me senti assim, como se eu estivesse indo embora. E de repente, eu não vi mais nada, mas eu bati muito o braço que não podia bater. Eu bati muito no braço. E ela, desesperada, ela saiu correndo, gritando, socorro, salva minha tia, corre médicos. E todos os 4 médicos que haviam feito a cirurgia correram. E ela me disse que ela abaixou no chão, sujo, tremendo, do hospital. E ela chegou, aí ela disse, Deus, traz de volta a minha tia. Eu não posso dizer à minha mãe, à minha avó, que minha tia faleceu. Traz de volta, Deus. E ela me disse que ela baixou ali, quase a boca no pó, e ela é uma desviada. E para a glória de Deus, o Senhor ouviu o clamor dela. E o Senhor me trouxe de volta. E eu estou aqui hoje, pela misericórdia do nosso Deus. Né? E quando eu voltei, tinha os médicos me mandavam dizer quanto dedo tem. E eu não entendendo, eu disse, parece que a médica está lelé. Aí ela, quanto dedo tem? Ela botava o outro aí, volta Sheila, que a sua tia já está melhor. E ela me disse, não sei o que você teve, dona Elisama, mas o nosso Deus sabe. Não importa, né, se os médicos souberam ou não. O importante é que o meu Deus poupou a minha vida mais uma vez. E é a misericórdia dele que estou aqui nesta noite. Resultado, de tanto bater no braço, o dreno entupiu, tive hematomas internos. 2 dias depois estava tudo roxo, tudo vermelho, sangue pisado. Uma dor tremenda para voltar, tirar o sangue pisado e tudo. E o braço era uma dor tremenda. Era como se tivesse um caminhão passado por cima do braço. A dor era constante, eu não dormia.
Teve até um dia que eu sentei para almoçar e não consegui, porque a comida parecia água de tanta dor. E quando eu vi que aquela dor ia me consumir, eu cheguei um dia olhando para a geladeira, que ela estava branquinha lá na casa de meus pais, e eu disse: Deus, eu não aguento mais. Me leva, Deus, porque essa dor está me consumindo. Mas, Senhor, se não é para me levar, me dê graça, Deus, para que ela fique para trás. Para que daqui uns dias eu olhe e essa dor ela fique lá para trás, Senhor. Mas eu não aguento mais, Jesus. Não tinha como, irmãos, quando eu sentava, o que minha mãe fazia? Venha, minha filha, comer. Era um tormento levantar. Porque era como tudo doía, tudo, os ossos, era como se tivesse alguém puxando, esticando. E era doloroso. Mas o nosso Deus estava ali comigo, me ajudando e dizendo: filha, vai passar. Então, irmãos, por mais difícil que seja, o nosso Deus, Ele está no barco. Ele não vai deixar o nosso barco naufragar. Ele não vai deixar que a gente pereça. Mas Ele vai estar conosco, nos dando graça, nos dando força para fortalecer a nossa vida. E Ele disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se na grande bonança. Né? Hoje ficou para trás, a bonança chegou, glória a Deus. Né? A gente conta, mas ficou para trás. Hoje a gente canta só alegria. Né? E vamos cantar no céu para sempre. Né? E o nosso Deus sabe o que faz. Ele sabe como trabalha na minha e na sua vida. Está doendo? Espera mais um pouquinho. Né? Continue orando. Continue pedindo graça. Continue pedindo força a Ele.